Agora nós vamos falar sobre a peça de Ésquilo, Sete contra Tebas, a análise dessa que é uma das principais obras da arte grega, da arte clássica grega, fundamental para o conhecimento tanto da cultura da época quanto dos símbolos, arquétipos e referências que são utilizados, até hoje na literatura e no cinema. Não sei se vocês viram, eu subi recentemente a live que eu fiz sobre a Oresteia, a última peça da Oresteia, Eumênides. É importante que vocês vejam porque existe uma certa relação com essa peça, Sete contra Tebas e Eumênides. Primeiro porque foi o mesmo autor, Ésquilo que apresentava nos teatros gregos, que foi um combatente na Guerra de Maratona, um dos mais importantes escritores da época. Tá? Mas o que tem de interessante com essa peça Sete contra Tebas e o que ela tem a ver com a outra é que ambas são tragédias, ou seja, elas contam das situações humanas da qual o ser humano, na sua máxima soberba, se acha capaz de conduzir toda a realidade, toda essa situação no mundo. A tragédia é um balde de água fria em cima desse pensamento. E que as tragédias eram sempre apresentadas em série. No caso da Oresteia é uma trilogia, como vocês viram, a trilogia Agamenon, Coéforas e Eumênides. E em Sete contra Tebas é uma tetralogia. A diferença é que na Oresteia sobreviveram as três partes, enquanto na peça na tetralogia da qual Sete contra Tebas está inserida, nós só temos Sete contra Tebas como sobrevivente dessa tetralogia, só nos restou ela das peças de Ésquilo. E ela faz parte, ela não é início nem fim da história. Na verdade, ela é a terceira história, tem uma depois que diz respeito à irmã deles, a Antígona, mas tem as outras duas que diz respeito ao pai e avô, e que nós só sabemos dessas histórias por conta de outros textos de Ésquilo, da qual são fragmentos e que deixa algum tipo de pistas sobre o que aconteceu. E se eu não me engano, pelas peças, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui, eu acho que, se não me engano, eu anotei, pelas peças de Sófocles, se eu não me engano, pelas peças de Sófocles, que nós temos então o detalhamento sobre o pai dos dois irmãos que vão guerrear na guerra de Tebas e o avô. Mas então o que é? O que é essa peça Sete contra Tebas diz? Essa peça Sete contra Tebas, como eu falei, ela não é início nem fim, ela ali é a terceira peça. Ela tem então o seu prelúdio, ela tem aquilo que precisamos para conseguir compreender. E qual é esse prelúdio? É a história de Édipo, aquele famoso Édipo mitológico, e aquele Édipo que também é dito na psicologia, que desposou a mãe e matou o pai. E como tudo começa? Começa lá atrás com Laio, que foi o pai de Édipo, que recebe uma mensagem do oráculo dizendo que ele não deveria ter filhos, pois somente não tendo filhos, Laio poderia salvar a cidade de Tebas. De quê? Da esfinge. A esfinge, que nós conhecemos, com corpo de leão, cabeça de mulher, asas e cauda de serpente. Essa esfinge ela representava, ela simbolizava muito a própria tirania do rei Laio, como uma espécie de simbologia do terror que o Laio causava na cidade de Tebas. Então é dito para ele pelo oráculo que não deveria ter filhos, ou seja, não deveria manter a dinastia dele, não deveria passar o legado dele para um filho, pois assim terminaria a tirania de Tebas. Da mesma forma, podemos entender também simbolicamente que Laio não deveria ter projetos
continuar tendo projetos, né, ter seus filhos simbólicos dentro da cidade de Tebas, para não continuar a perturbar Tebas. Mas então Laio tem um filho, e esse filho é o Édipo. O que é dito pelo oráculo, caso ele tivesse o filho? Que o filho mataria e também casaria com a própria mãe. Com medo disso, ele afasta o Édipo, manda por dar ordem a um servo dele a largar o filho numa montanha, e para evitar que o filho sobreviva, ele corta os tendões do pé do menino, tanto que o termo Édipo significa, se eu não me engano, aquele de andar estranho, o de pé inchado, o coxo, justamente porque ele tem os pés cortados, né? E o menino então é deixado nessa montanha, só que o servo, com muita dó do menino, entrega ele para um casal de pastores e criadores de ovelhas que vivem na montanha, né? E esses pastores criam esse menino até a adolescência, que descobre por um transeunte, talvez bêbado, como algumas tradições dizem, conta que ele provavelmente não deve ser o pai daqueles dois, porque ele não tem nada de semelhante àqueles dois. Édipo então vai se consultar com o oráculo, e como bem sabemos, o oráculo é aquele que não diz nada, mas avisa de tudo. Ele diz: olha, você vai matar seu pai e desposar sua mãe. Édipo foge da casa com medo de fazer isso. O que ele não sabia é que aqueles dois eram os pais, era o pai e a mãe falsos, né? Aliás, adotivos. E ele vai então para a cidade. No decorrer da ida até a cidade de Tebas, Édipo, no meio do caminho, encontra uma carroça com um homem dentro. Ele não sabia que era o rei Laio, atrapalhando o caminho. Laio estava voltando do oráculo. O Édipo então cruza com ele. O rei ali pede para o Édipo sair. Édipo, muito irado, vai e mata Laio sem saber que é o pai dele. Cumprindo então a profecia do oráculo, né? O Édipo mata o próprio pai. Nesse instante que Édipo mata o pai, já está ali dito que Édipo venceu a esfinge, porque a esfinge é o simbolismo da tirania do pai. Mas também tem outros traços simbólicos que, ao matar o pai dele, o que ele está matando também? O pai mitológico, que é o espírito. O espírito, o pai sempre tem um simbolismo de espírito nas mitologias. E ele, por ter sido criado por pais adotivos, não tinha, né, o espírito que o conduzia, né, o simbolismo para que ele não tinha um espírito que o conduzia ali no discernimento, né, no amadurecimento, e que ali ele determina a morte desse espírito. E depois irá se casar com a mãe, que tem uma representação de terra, ou seja, se casará com aquilo que o prende ao que é mais inferior, ali, a situação inferior da vida. Mas essas aí, lógico, são traços simbólicos. O literal é o que nós conhecemos. Então ele vai até a esfinge, Édipo, ele resolve um enigma, ela dava um enigma para aqueles que querem a destruir. Caso não resolvesse o enigma, ela devorava. Caso resolvesse, ela se suicidaria, né? Seria aniquilada. Ele resolve, a esfinge pula de um penhasco, e assim ele liberta Tebas. Como ele liberta Tebas, o prêmio era casar com a então viúva do rei, a Jocasta, que ele não sabia que era mãe dele, e ela também não sabia que era filho. Ele se casa com ela e ele percebe que os problemas de Tebas não haviam acabado. Na verdade, começa uma peste. Ele consulta o sábio fala: bom, a cidade está amaldiçoada porque temos que encontrar o assassino de Laio. E ele depois descobre então que o assassino do pai era o próprio filho, porque era ele. Ele descobre então que ele era filho de Laio e está com a mãe Jocasta. Jocasta se suicida. O Édipo arranca os próprios olhos e depois vai se exilar numa ilha. E aí, porque é interessante, é porque ele vai na ilha onde está o oráculo das Eumênides, que eu citei na peça passada. As Eumênides, que são as erinhas, a culpa. Quando você se conforma, quando você resolve a culpa, as erinhas elas se transformam nas Eumênides, que são as benevolentes, né? As graças. Então ele vai para lá porque ele conseguiu conviver com essa culpa depois de ter arrancado os próprios olhos e a filha ter levado para lá. Mas ele tem 4 filhos com a sua mãe. E esses 4 filhos que ele tem com a mãe são... Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dos 4 filhos. São o Eteocles, Polínices, Antígone, e aí eu estou tentando achar a anotação, porque a terceira eu nunca lembro o nome da terceira. Ah, tá aqui, ó.
O nome da terceira, Ismênia. São os 4 filhos, então, de Édipo. E 7 contra Tebas, então, será a terceira parte de uma tetralogia que vai contar uma situação de desavença entre os irmãos Eteocles e Polínices. O que ocorre? Com a situação do Édipo, ele acaba, né, como os filhos são filhos e são irmãos, né, meio que ele amaldiçoa indiretamente os filhos, dizendo que dali não sairá frutos nenhum e que eles não poderão ser donos dos seus bens e tudo será terminado ali. Então os irmãos, sabendo isso, eles falam, bom, como nós somos os descendentes de Édipo, logo os herdeiros de Tebas, para que isso não ocorra, nós vamos então dividir. Por parte de um tempo, o mandato fica com um irmão e depois com o outro. O Eteocles, então, é o primeiro a conduzir Tebas. Só que ele, por ter um irmão, digamos assim, não tão, como posso dizer assim, não tão espiritualizado como ele resolve não entregar. Ou seja, ele descumpre com a palavra, e não entrega Tebas para o irmão. O irmão, se sentindo injustiçado, ele vai buscar a ajuda dos Argos, né? Quem são os Argos? Os Argos eram um povo, né? Aliás, ele vai buscar com os Argeus de Argos. Argos era uma cidade, uma das principais cidades do período grego da época, que tinha uma das maiores quantidades de soldados, extremamente desenvolvida politicamente, etc. Ele vai lá contra para o rei Adrasto a situação que aconteceu. O rei Adrasto se compadece com Polínices e entrega para ele um exército com grandes generais para ajudar ele então na invasão de Tebas. Esse exército marcha, Eteocles vê o exército vindo e é então que começa a peça 7 contra Tebas, com Eteocles então descrevendo essa marcha do irmão para invadir e tomar a cidade de volta, porque o irmão achava que era de seu direito, e era de fato pelo acordo que fizeram, mas Eteocles não achava o irmão o suficiente para poder conduzir a cidade. É interessante que podemos ver aí uma simbologia nesse mito, porque 7 contra Tebas, 7, nós temos aí 7 são as virtudes, 7 são os dias da semana, né? 7 sempre está vinculado com diversos simbolismos. E nós temos aqui uma situação que há um palácio, que é a cidade em volta, tá os muros de Tebas, tem os muros protegendo esse palácio. E ao longo, tanto dos mitos, quanto dos contos, quanto dos poemas, nós temos sempre o castelo como um símbolo da mente, da inteligência. E os muros como aquilo que blinda o nosso espírito. Nós podemos ter aqui então uma simbologia do que ameaça o nosso espírito, o que quer constantemente invadir o nosso espírito. Isso vai ser importante por quê? Porque vão ser 7 portas que serão atacadas por 7 generais juntos do irmão, juntos do 7 generais contra Tebas, por isso 7 contra Tebas. Dentre um deles estará Polínices, né? Polínices será um desses que estará à frente do ataque de uma das portas. E nós podemos perceber essa simbologia, né, de que o palácio é a nossa inteligência, nosso espírito ali, né, nossa mente, nossa parte mais elevada, pelo próprio nome dos dois, né? Polínices significa aquele que carrega a ira, né, que traz a ira, que traz a raiva, que traz tudo isso, enquanto Eteocles significa portador da glória. Então, por mais que o Eteocles tivesse violado, né, o acordo que eles fizeram, talvez realmente fosse mais justo, do ponto de vista dos cidadãos ali, que fosse Eteocles, porque ele é tido como um rei bom. Então aqui nessa peça nos traz diversos dilemas em relação à governança. Quem é o melhor a governar de fato um país, né? Uma polis? É aquele que
é determinado por alguma regra ou aquele que é o mais sábio? Traz esses detalhes para a gente fazer uma análise, aí, a gente conseguir refletir um pouco sobre isso. E, continuando então, ele vai levantar 7 generais para atacar Tebas. 7 portas, 7 generais. Cada porta tem um nome, mas aqui na tradução que eu uso, que é a do Trajano Vieira, eu não consegui identificar corretamente o nome de cada porta, mas eu consegui dos soldados. E cada soldado que invade, ele carrega o... Boa, Fernando, Deus criou o mundo em 7 dias. Muito importante isso. Inclusive, no sexto que foi criado o homem, aqui no mito, no 6º dia, o general colocado para lutar contra Tebas é o general que carrega a sabedoria, a inteligência. No 7º dia que descansa, será o 7º contra o 7º, que é os irmãos que vão lutar. Ou seja, os dois estão dando uma folga para aqueles que não participam da briga entre os irmãos. Eles poderiam colocar qualquer outro para lutar, para morrer por eles. Ele fala, não, seremos nós que vamos à frente, né? Porque nada mais justo do que nós lutarmos. Então, temos aí também a simbologia do 7. Então serão 7 portas, 7 soldados e 7 protetores dessas portas. E cada soldado carregará consigo um escudo. Cada soldado atacante carregará consigo um escudo. E esse escudo é muito legal porque o Ésquilo, ele consegue, nesse conto que fala sobre guerra, nesse teatro, nessa peça que fala sobre guerra, em nenhum momento ele mostra a luta em si. Ele nos faz imaginar a luta por meio dos símbolos atrelados a cada soldado. Ao descrever cada general, automaticamente ele já nos faz imaginar como seria a batalha que eles estariam envolvidos, né? E isso é extremamente interessante, extremamente único, né? Pelo menos até aquele momento. Então, assim, a primeira porta, quem vai invadir a primeira porta é um general chamado Tideu. Tideu foi um dos personagens mais importantes da mitologia, porque ele... Todas as peças, vocês vão perceber que os personagens eles transcendem sua própria peça, eles estão conectados com outras. Mas Tideu ele tem vários aspectos importantes a ser falado. O primeiro é que ele é pai do Diomedes, que é na Ilíada o herói mais poderoso abaixo de Aquiles. Olha a importância desse personagem. Na Ilíada, que sabemos que Aquiles está entre os principais personagens, só abaixo de Aquiles, em capacidade, tinha o Diomedes, né? E o pai dele, Tideu, é o primeiro a ser chamado. Pai, no sentido estrito da palavra, né? Pai mesmo, pai biológico, mas também pai mitológico. Por que pai mitológico? Porque, assim, sempre na mitologia, né, nos mitos, os filhos explicam de alguma maneira o pai. E o pai carrega em si elementos espirituais do filho, tá? Então, assim, você tem que, como sabendo que o filho é o Diomedes, nós sabemos então que o pai era extremamente hábil. A habilidade de Tideu era enorme. Também tem aqui o fato do pai mitológico, ao sabermos então que Diomedes tem como pai mitológico o Tideu, então toda a parte do ímpeto para a guerra, toda a parte da vontade de lutar estava aqui presente. E Tideu vai carregar esse escudo, um escudo que vai simbolicamente expressar quem é ele, né? Assim, eles confeccionavam os seus escudos com o intuito de passar alguma mensagem sobre si. Mas temos as duas situações aqui. É o que ele quer passar, mas também é pelo escudo que o espião, esqueci de falar isso, o 7 contra Tebas é uma história, um diálogo entre o rei de Tebas, o Eteocles, e o espião, né? E tem ali o coro no meio. Depois eu vou falar só do coro, tá? Então nós temos aí Deixa eu falar do coro logo depois desse, que é importante. Então nós temos aí o primeiro, que é o Tideu, e o Tideu ele vai carregar um escudo contendo a abóbada celeste com um monte de estrelas. O que isso fala do Tideu? Fala que o Tideu, além de ser aquele cujo alcance
dobra sobre a terra, ele visa se eternizar no firmamento tal qual uma estrela. Para você ver o nível de como posso dizer assim, de prepotência, poderíamos dizer dessa forma, talvez não necessariamente a prepotência, mas talvez a soberba dele, de achar acima de todos, mas era isso que ele carregava com ele, esse escudo contendo a abóboda celeste sobre a terra, dizendo que ele teria todo esse alcance. Mas ele terá então que ter aquele que irá fazer frente contra ele. E quem que Eteoclo vai chamar para lutar contra ele, né? Vai escalar, é um soldado chamado Melanipo, o Melanipo, né? E quais as qualidades que o Eteocles vai falar que tem esse soldado, esse general, aliás, o Melanipo? O Melanipo, ele é humilde, ele tem que ser sóbrio, ele vem de uma boa família, ele tem recurso suficiente para enfrentar o Tideu e tem ojeriza a prepotência. Ojeriza a prepotência. Que mensagem que Ésquilo está passando para a gente nessa situação? Que diante de uma pessoa que se acha capaz de dobrar-se sobre todo mundo, ao alcance de todos, capaz de fazer tudo e de se eternizar, só quem pode fazer a frente a ela é alguém humilde que tem ojeriza tudo isso e com igual recurso. Então, por exemplo, se você está diante de um empresário, ou você está diante de um professor ou de alguém extremamente prepotente que se acha superior, você só irá dobrá-lo com muita humildade, com ojeriza aquele tipo de atitude, desde que você esteja em pé de igualdade de recursos ou estado social. Tendo isso, você vai ser o extremo oposto e enfraquecerá então esse inimigo. Mas como eu falei, eu tinha de falar do coro, eu esqueci de falar do coro, sempre tem que começar pelo coro, porque o coro ele representa uma figura importante que é a voz popular e o pensamento do Eteocles. E o coro é interessante que no começo, quando o Eteocles ele vê que o irmão está vindo, ele começa a descrever a situação e o mensageiro, né, o espião entra e começa a reportar a situação, o coro fica completamente inconsolável. Ele se desespera, começa a gritar: "Oh, eu vou morrer, nós vamos morrer!" Eles correm para dentro dos santuários, começam a rezar para tudo quanto é coisa, começam a fazer sinal de tudo quanto é Deus, porque eles acham que vai morrer. Aí o Eteocles fala assim: para tudo, não faça isso. Esse desespero que vocês estão tendo diante só da eminência da nossa derrota, mas não da derrota de fato, vai levar com que os meus generais percam a confiança e que as pessoas de dentro da cidade se tornem tão eufóricas diante disso que eu vou perder o controle e eu vou perder por dentro e por fora. Então para. Então assim, isso demonstra que Eteocles tinha um discernimento quanto à realidade, quanto ao fato que estava acontecendo, os soldados estavam vindo, mas também o fato de que ainda não tinha acontecido a guerra, então vamos manter o equilíbrio e não vamos nos desesperar, porque diante do desespero nos cegamos. Quando começamos a chorar, fechamos os olhos e ficamos cegos. Então calma, coro, calma. E o coro com o tempo passará a entender, inclusive será extremamente importante para passar essa sensação de confiança para as pessoas que estão dentro de Tebas, tá? Então, as pessoas que não são mostradas porque não era comum antigamente falar do povo em si, né? Eles falavam mais sobre os reis. Então, e aí nesse diálogo entre o coro e Eteocles tem vários detalhes que falam um pouco da cultura, né, ali, porque o coro é predominantemente composto de mulheres ali, então elas estão muito preocupadas com o fato de elas serem sequestradas, porque se elas fossem, elas seriam levadas como escravas, seja para trabalho, seja escravas sexuais, era o que costumava ocorrer. Então elas estão muito preocupadas, né? E elas não estão deixando, então, ele pensar. Ele está falando assim: mas calma, vocês... É legítima essa preocupação de vocês, mas se coloquem na situação, vocês ainda poderão sofrer. Tem pessoas que já estão sofrendo lá fora e eu preciso resolver aquilo. Então, calma, um problema de cada vez. Mas esse Eteocles que se mostra sábio, depois ele vai se mostrar um pouco
a sabedoria dele poderia ser levada para um outro caminho, ele poderia talvez até ter dobrado o destino dele, mas justamente aqui a peça é para mostrar o quanto talvez nós não sejamos capazes de dobrar sempre o nosso destino, né? Inclusive tem uma frase muito interessante que é o destino do homem é fruto do seu caráter. Então assim, aquilo que determina o seu caráter provavelmente determinará seu destino. Se não for por isso, será por alguma predestinação dada por uma maldição ou pelos deuses e etc. Mas não tem como o homem fugir de uma situação pré-determinada pelos deuses ou como fruto daquilo que ele foi fazendo ao longo da vida. É muito difícil fugir disso. E as tragédias elas nos trazem muito sobre isso. Então, falei do coro, vamos voltar então, né? Então, acabei de falar sobre Tideu, falei sobre o Melânipo que iria proteger a porta que Tideu entraria. Tem então a segunda porta. A segunda porta será invadida por um soldado chamado Capaneu. Então, o Polínices ele vai eleger o Capaneu para atacar a segunda porta. E quem é o Capaneu? O Capaneu é um homem extremamente forte, extremamente bruto, né? Ele não é o mais agressivo dos soldados, mas ele é extremamente bruto. Ele é extremamente destemido, ele não teme quase nada. Ele é extremamente impetuoso e ele carrega um escudo contendo um homem nu com uma tocha escrito "Vou incendiar a cidade". Tá? Ou seja, que mensagem que ele quer passar? De que ele já ganhou. Ponto. Ele quer passar a mensagem que ele já ganhou. Mas, como eu falei, Ésquilo muito sabiamente, o símbolo é tanto o que o general quer se fazer parecer, quanto o símbolo do próprio general, também está dizendo aqui que ele é um homem nu. E o que significa isso? De certa forma despreparado, não pensa muito antes de agir. É aquele que sai correndo com a tocha e bora, vamos lá destruir, vamos lá vencer. E quem que então Eteocles vai eleger para lutar contra Capaneu? Polifontes. E Polifontes ele é aquele que, em mesmo pé de igualdade de recursos, porque é muito importante que para que ocorra a luta esteja em pé de igualdade os recursos. Ah, detalhe, Capaneu falava uma frase que é o seguinte: nem Zeus pode me derrubar. Ou seja, ele tem aqui uma arrogância gigantesca, ou seja, eu já venci, sabe aquele que acha que já está vitorioso, que entra no campo, mal começou o jogo, já sai fazendo embaixadinha, é mais ou menos isso, tá? E por isso nu, por isso despreparado, por isso acaba queimando a largada, cometendo vários erros. E aí o Polifontes, que o Eteocles vai chamar para lutar contra ele vai descrever o Polifontes como alguém extremamente inteligente, sob a nuance de Artemis. Por que sob a nuance de Artemis? Primeiro, porque ele é arqueiro. Muito provavelmente ele era um arqueiro. Né? Artemis a gente sabe que ela porta um arco e flecha. Segundo, que diante desse que incendeia tudo, que quer queimar, que você fala para e ele não para, ele vai correndo, ele vai para cima, precisa ser uma inteligência estrangeira, uma inteligência de fora, né? Sabemos que um dos nomes de Artemis, eu falo muito bem disso no post que eu fiz sobre o simbolismo do arco e flecha, sabemos que um dos codinomes de Artemis é Xenis. Xenis, e daí o termo xenofobia. Ela é Xenis, de estrangeira, xenofobia daquele que tem medo do estrangeiro. E por ela ser a Xenis, a flecheira Xenis, é aquela que atira de fora. Então, assim, esse arquétipo está presente, por exemplo, nos consultores, que eles estão de fora da empresa, eles enxergam o problema, então eles têm uma inteligência muito direcionada, muito focada, para acertar justamente aqueles detalhes que são os capaneus dentro de uma empresa, os capaneus dentro de um governo, e esse consultor vai vir de fora com a flecha. Que é esse que não está pensando muito, que já acha que ganhou, que já acha que está tudo certo, que ele não tem defeito algum, que ele está com a tocha, que ele vai botar fogo, mas na verdade ele está extremamente nu. Então, até acontece recorrentemente isso em algumas empresas, a empresa vai falar, não, a gente consegue, nós que começamos, nós desbravamos, nós temos tudo que precisamos,
Ninguém pode nos derrubar porque nós somos os melhores, nós temos isso, aquilo. Bora, 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 bora. E esquecem dos seus problemas, esquecem das suas estruturas. Quem que derrota eles? Esse que atira de longe, ou quem soluciona esse problema, é esse que atira de longe, é esse que vem de fora, é esse que consegue apontar. Só que, lembre-se, precisa ter a mesma condição em recursos. Não adianta você lidar lá, é o governador do estado de Periquitiba, e ele tá lá nesse arquétipo de Capaneu, com a tocha, nu, que são todos os seus defeitos, todas as suas fragilidades, tá com tudo exposto, os seus erros estão todos expostos, né? Suas vergonhas estão todas expostas para o mundo, só ele que não vê, porque ele está obstinado a levar a tocha. Não adianta você chegar lá, um mísero profissional com pouca condição, sem conseguir falar com ele de igual para igual, não adianta, ele não vai te ouvir, muito provavelmente talvez ele até te corrompa. Agora, se você chegar no mesmo patamar, as pessoas te reconhecem tanto quanto ele na mídia, você tem o mesmo poder aquisitivo, você tem os mesmos recursos, você tem um nível de importância e você vem com esse tipo de visão, essa flecha de fora, você o derruba. Outro exemplo, quantas vezes nossos pais não cometem erros, aí você lá, o filho, a filha fala, ele não ouve, o vizinho vem falar a mesma coisa, ele ouve. Por quê? Porque o vizinho não é filho. O vizinho muito provavelmente é pai também. Ou mãe. O vizinho cuida da casa, tal qual ele. Você é mero filho, é mera filha. O vizinho muito provavelmente tem uma idade semelhante e está de fora. Aí ele vai falar, nossa, a vizinha me falou para fazer isso. E você fala, poxa, mas eu passei a vida inteira falando isso para você? Eu não lembro. Mas então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. O Polifontes é essa inteligência de fora capaz de derrubar o Capaneu. Na terceira porta, nós vamos ter então um outro, parece com Etéocles, mas na verdade é Etéoclo. Tá? Etéoclo, não confundir com Etéocles. O inimigo será Etéoclo. E o Etéoclo, ele tem no escudo dele um soldado subindo escadas, dizendo que ele avança passo a passo, com cautela, mas o espião observando o comportamento dele, que observou o comportamento dele, passa para o Etéocles o seguinte, olha, o Etéoclo, ele está com seus cavalos, ele vai circundando a região que ele quer atacar e fazendo barulhos com os cavalos. Para tentar, com esse barulho, dar uma pressão psicológica nos inimigos. Então ele avança pouco a pouco, com cautela, gerando pressão psicológica nos inimigos. O Etéocles tem que conseguir alguém para parar esse cara. Então vocês irão perceber que o Etéocles, né, que é o rei de Tebas, ele não é que ele acredita que somente que, por exemplo, que o Tideu é o errado, que não pode existir um Capaneu numa empresa, um Capaneu na família. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que diante de uma ameaça do Capaneu, ele precisa do Polifontes. Diante do Etéocles, que vai passo a passo, que vai fazendo essa pressão, que tem essa inteligência, ele vai precisar de um outro perfil que talvez seja um pouquinho parecido com o Capaneu, tirando o fato que o Capaneu foi nu e esse aqui não vai nu, ele não vai desprovido de suas armas. E quem ele chama então? Ele chama um general chamado Megareu. É o Megareu que vai derrubar o Etéoclo, né? Então o Etéocles é o rei de Tebas, Etéoclo é o general dos Argos, dos Argeus, né? De Argos. E ele vai chamar Megareu. E quem é o Megareu? Olha que interessante. O Megareu ele descreve como um soldado que não se abala. É um soldado que ama muito a terra que ele nasceu. E é aquele que diz, não com essas palavras, mas é aquele que diz assim pro inimigo: vem, pode vir. Enrola não, pode vir, eu tô aqui, ó. Então assim, não fica tentando, não fica driblando na zaga, sabe? Vem pra cima, ataca. É esse Megareu que irá vencer o Etéoclo, né? Que irá lutar contra o Etéoclo. E aí nós temos vários exemplos dessa situação. Né? Quantas vezes a gente não fala assim, esse aí é um morde, ele ladra, mas não morde, né? Ele só ameaça. Então na hora que você pressionar, ele vai arriar, ele não vai agir. Né? Não que fosse isso, né?
o Etéoclo, não que ele fosse isso. Na verdade, a estratégia dele era ir gerando essa pressão, indo aos poucos. Tanto que o escudo dele ele quer dizer que ele vai aos poucos, vai subindo degrau a degrau. Só que para vencer ele, alguém que fala, cara, chega, bicho, vem pra cima. E quando faz isso, ele já não sabe como lidar, porque a arma dele era esse pouco a pouco. Na quarta porta, nós teremos o general do lado dos argeus, o Hipomedontes, que lutará contra um chamado Hipérbio. Quem é o Hipomedontes? Esse aqui é o mais agressivo de todos. Não adiantava você se render, não adiantava eles já terem vencido, ele ia matar, ele ia queimar, ele ia abusar, ele ia violentar as mulheres, ia fazer tudo. Esse era o diabo em pessoa. Então assim, ele carregava no escudo dele 2 serpentes entrelaçadas e o desenho no miolo do escudo dele era Tifeu. Quem foi Tifeu ou Tifon? Foi o pior dos titãs que existiu. Ele é da guerra, ele participa da guerra da Titanomaquia, que é a guerra que Hesíodo mostra entre os Olímpios e os titãs. Depois que os Olímpios vencem os titãs, como último recurso de Gaia com Cronos, eles vão e criam o Tifeu, o Tifão, que era um monstro gigantesco, extremamente poderoso, para lutar especificamente contra Zeus. O Tifeu, ele representa tudo que é de mais perturbador do nosso lado animalesco, nossas raivas, nossas malícias, nossas vontades de fazer porcaria, enquanto Zeus é a representação do espírito, né? da ciência, da sabedoria, da inteligência, né? Ele domina o Olímpio, ele domina a mente. Então é essa guerra, a primeira coisa que acontece, ele corta, né? Sabemos que ele corta os pés de Zeus, né? Os tendões de Zeus, justamente na ideia de impedindo que a inteligência ande, né? Então o Tifeu é essa raiva, esse absurdo, né? de ganância, dessas coisas ruins que tem dentro da gente, que impede a gente de pensar, que impede a gente de ser uma pessoa melhor. Então ele vai bater nisso e vai atacar Zeus. Você vai ver que essa mesma situação é o Laio cortando o pé do Édipo, dizendo assim, cortei os laços espirituais, cortei o laço seu com o pai foi aquele mesmo que tentou te derrotar. Você vai ter isso também, né, que a fragilidade do Aquiles, que era um guerreiro, né, que era justamente o seu calcanhar, ou seja, aquilo que poderia prender ele, evitar que ele... o pé está sempre vinculado com essa ideia daquilo que é das camadas inferiores. Então tem uma sinergia entre esses simbolismos, e ele carrega esse Tifeu, que é esse grande monstro, né? Então ele quer passar essa mensagem de, cara, eu vou destruir vocês, eu sou extremamente agressivo, eu represento aquilo que há de pior no ser humano, não fiquem na minha frente, fora as 2 serpentes enroladas. Mas Etéocles é extremamente inteligente, sabendo que eles estavam usando esse escudo também para passar uma mensagem, ele vai chamar Hipérbio, e o Hipérbio vai carregar um escudo com o desenho de Zeus. Porque Zeus vence o Tifeu. No final, a sabedoria vence, a inteligência, o intelecto, o espírito vence esses impulsos, ou pelo menos deveria. E ao carregar esse escudo, ele deixa muito claro que o Hipérbio é alguém orientado para essas faculdades do espírito, e ele também descreve que o Hipérbio sempre foi uma pessoa conduzida sob a égide, sob a proteção de Hermes. Por que de Hermes? Hermes, que é aquele que faz a conversação, né? Que ele é o mensageiro, né, dos deuses, ou seja, ele passa a mensagem daquilo que está de cima, nosso intelecto, para materializar em nossas condições humanas, os nossos comportamentos, nossas atitudes. Mas também o Hermes, ele é aquele que criou, né, pelo menos temos o Hermes Trismegisto como uma segunda, como uma futura forma de simbolizá-lo, aquele que criou as palavras, que criou as letras, que cria uma conexão entre do ser humano com a tradição literária, com a tradição filosófica, nesse caso com a tradição mitológica. Então o Hipérbio era um cara muito culto, porque ele tinha Hermes como seu protetor, né? Ele estava sob a égide de Hermes, e ele era amigo dos Olímpios. Ele deixa bem claro, o Etéocles fala, olha, vamos chamar Hipérbio porque ele é amigo dos Olímpios, ou seja, ele é amigo das potências superiores. E é esse que vai encarar
esse pior de todos. Ou seja, contra o pior precisamos daquele que é completamente orientado ao espírito. Somente esses dois se confrontando em pé de igualdade de recursos podem lutar. O quinto, para mim, é um dos mais curiosos. A quinta porta ela vai ser atacada. Eu acho que essa é uma das situações que mais escrevem o nosso dia a dia hoje, né? Acho que esse personagem está presente em diversas pessoas, que é o Partenopeu. Não dá para entender muito porque que o Polinices foi escolher o Partenopeu, porque o Partenopeu era jovem demais, era muito jovem, mas ele é o famoso jovem promissor, sabe? Ele é o jovem formado nas melhores faculdades, bem novo mesmo, assim, bom pra caramba. Só que ele tinha pouquíssima experiência de batalha, assim. Ele era bem treinado, ele era bem formado, ele tinha uma condição super boa, ele era extremamente bonito, ele era sempre extremamente bem apresentável. Só que no dia a dia mesmo, na batalha mesmo, no frente a frente, ele não tinha experiência. Você percebia que ele não tinha capacidade de se impor diante do trabalho, ele não tinha capacidade de se impor diante da circunstância de luta. Mas ele estava ali como aquele que era o novinho promissor, né? O futuro da nação, né? O futuro da nação. Assim, vamos dar o máximo de estudo para a molecada, para que a molecada venha dar opiniões sobre o mundo, porque eles são o futuro da nação. Tá aí, é a molecada dando opinião sobre aquilo que não é para a criançada, ferrando com tudo muitas vezes, né? E participando das conversas de adulto. Por quê? Porque são muito estudados, mas na vida prática mesmo desconhecem muita coisa. E o Partenopeu levava como ele era um rapaz muito estudado nas simbologias, na história, ele era ligeiro. Então o que ele colocou no escudo dele? A esfinge. Então ele tocou na ferida dos tebanos, que a esfinge era a simbologia do temperamento tirano de Laio, lá no início que eu falei, e que Édipo vem destruir ela depois, e por destruir ela casa com a mãe, e vai criando toda a maldição tebana que vai vir agora, e os irmãos vão ter que lutar, e etc, 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 etc. Então assim, ele carrega isso de uma forma para desestabilizar os Tebas, os tebanos, porque os tebanos morriam de medo da esfinge. Só que, para lutar contra o Partenopeu significa virgem mesmo, tá, pessoal? Partenopeu, o Eteocles vai chamar um general de nome Actor. Actor, de ator mesmo, de atuar, de agir, de atuação. Por que o Actor que luta contra o Partenopeu? Porque o Actor era um homem de seus 40, assim, quase seus 40 e poucos anos, que lutou muitas vezes, bem vivido, com experiência acumulada, e que não tinha muito blá blá blá, era ir pra cima e fazer, não tem essa de ficar fazendo planos, estudos, ele é bora pro trabalho, bora pra luta. E de tanto bora pra luta, bora pro trabalho, enquanto o Partenopeu era o cara das faculdades, sabe aquele carinha que fez 2 mega faculdades, 3 pós-graduação, 5 cursos fora do país, mas quando ele monta uma startup ele quebra? Então, o Actor é o cara que não fez nada disso, mas de tanto trabalhar, de tanto fazer, ele já inseriu nele a capacidade de agir dentro de atalhos que funcionam. Quando eu pratico o karatê, né? Mas tô parado agora, né? Até peço desculpa para os meus amigos de treino, porque ainda estou devendo satisfações para eles do porquê que eu me afastei. Mas muito porque eu me mudei e a vida levou a várias situações. Mas eu treinava numa academia que, para mim, os caras são fantásticos, que é a Mushinkan. E lá tinha o termo Mushin significa mente vazia, justamente porque de tanto você repetir, de tanto você treinar, de tanto você se esforçar naqueles movimentos, eles se inserem na sua mente e você age com eles de maneira que você não precisa pensar para agir. Então Mushin, né? Mushin, a mente vazia. A Ikan vem do termo, se não me engano, que é a escola. Então a escola de quem treina para não precisar ficar pensando para agir, porque o agir vem automático. Então o Actor é esse, que
treinou muito, lutou muito, sempre agiu muito, sempre fez muito, e com isso ele inseriu na experiência dele um hall de possibilidades da qual o Partenopeu jamais conseguiria vencê-lo, porque Partenopeu talvez fosse o cara que pensasse demais. Temos então a sexta porta. A sexta porta ela também é interessante, eu acho que não tão quanto a do Partenopeu, mas ela tem uma mensagem muito importante, porque na sexta porta, quem vai lutar na sexta porta, pelo lado dos argeus, será Anfiral. E o Anfiral, ele é um profeta. Primeiro que Anfiral, ele já meio que sabia que os tebanos iriam ganhar. Então assim, ele já foi meio que cético quanto à batalha. Segunda coisa interessante que aparece sobre Anfiral. O Anfiral, o escudo dele não tinha desenho nenhum. Não tinha desenho nenhum, porque uma das coisas muito importantes que quem inclusive fala é o próprio irmão do Polínices, né, o Eteocles, que é o rei de Tebas. Ele fala: o Anfiral é um cara muito bom. Eu não consigo nem entender o porquê que o Anfiral está lutando do lado do meu irmão, que é aquele que conduz a ira. Sendo que ele é sábio, ele é estudado, foi por alguma causa. Dá até pena, né? Eu até fico triste de saber que eu vou ter que lutar com ele, porque ele é um cara que sempre passou a vida querendo ser ao invés de ter. Então, esse ser ao invés de ter diz muito do porquê Anfiral não tinha desenhos no seu escudo. Né? Ele queria ser, ele não queria parecer. Então ele fala, para ele não precisava ter aquilo. E ele questiona a todo momento se realmente aquela guerra é importante. Ele fala: bom, será que realmente é isso que os deuses querem? Que irmão lute contra irmão no território paterno e que as pessoas morram por uma coisa que poderia ser disputada numa conversa, sabe? Tipo, poderia ter resolvido numa conversa. Será que vale mesmo a pena tudo isso? Então ele fica sempre com o pé atrás, e com isso ele vai titubear, né? Eteocles fala: sabemos que ele vai titubear, e por conta disso ele vai pôr para lutar contra o Anfiral deixa eu pegar aqui deixa eu lembrar o nome dele, caramba, esqueci de anotar. O Lastene, né? Ele vai colocar para lutar contra o Anfiral o Lastene, que é um ancião, é um homem bem velho, de arco e flecha, provavelmente, ou de lança, né? Que joga lança, que à distância vai jogar, e fala que é o seguinte, que ele é aquele que consegue identificar o ponto fraco, que ele acerta na onde a armadura não se conecta. Então, nos espaços que sobram, ele era capaz de acertar ali. Mas também aqui tem uma simbologia de conseguir acertar no ponto fraco, que é o ponto fraco do Anfiral, é que ele, na hora H, ele vai dar aquela travada, porque ele não está muito confiante na guerra, ele não acredita muito naquela guerra, ele está ali porque ele não tinha escolha, ele foi selecionado para isso. E aí nós vamos ter a sétima porta. A sétima porta, então, quem vai estar como general do lado dos argeus será o próprio Polínices, que é o irmão do Eteocles. E por conta disso, o Eteocles vai ele mesmo proteger aquela porta. Ele fala: para lutar contra meu irmão, tendes que ser o próprio irmão. Nesse instante, o coro entra novamente, né? O coro vai a todo momento interferindo, vai gemendo, vai se lamentando. Olha, o que vai acontecer? O que nós fazemos? Vai ganhando confiança ali com as posições do Eteocles, né? Das decisões do Eteocles. E o coro, então, ali ele vai intervir e falar assim: mas Eteocles, você não precisa lutar contra o seu irmão. Coloque um homem que faça frente dele, mesmo que seja para segurá-lo enquanto os outros 6 ganham, que você vai ganhar a batalha, porque você tem de antemão as informações sobre os generais. E nesse instante o Eteocles ele podia ter mudado de opinião, ter ficado no palácio, ter mandado o outro no lugar e ter colocado um outro caminho para o destino que era o dele, né, das moiras, né, que as moiras são os destinos, né, dos gregos. Ele poderia ter posto outro caminho e ter evitado o tal destino, que era os dois morrerem lutando e ninguém ficar com nada. Só que ele não ouve, ele já está ali. Quando ele descobre que é o irmão dele, é meu filho que está brincando. Quando ele descobre que é o irmão que está ali, meio que ele fica desestabilizado. Ele fala: putz, e agora? É o meu irmão que está do outro lado. Na verdade, eu afastei ele porque
porque ele não tinha, eu não o via com capacidade de conduzir essa cidade. Eu entendo que ele queira fazer uma guerra contra para pegar de volta, mas agora ele mesmo está querendo lutar, ele mesmo está querendo pôr a vida nisso. E por quê, né? Então vou ter que ser eu lutar contra ele. E o irmão dele carrega um escudo, que é no escudo do irmão dele, do Polinices, está um escudo da deusa da justiça, a Themis, se eu não me engano, a deusa da justiça. Por quê? Porque ele se sentiu injustiçado por não ter recebido, né, a vez dele de governar Tebas. Ele se sente injustiçado. E de certa forma, pelo acordo que eles fizeram, ele foi mesmo. Só que ele era um despreparado, assim, é o que dá a entender que ele era despreparado pela própria concepção do nome dele, né? Pelo próprio significado do nome dele, que é aquele que conduz à ira. Talvez ele manteria a situação de tirania em Tebas, que eles conseguiram, de certa forma, vencer com o Eteocles, que é aquele que é o portador da glória. Mas o Eteocles vai lutar contra o próprio irmão. E ele não ouve o coro, ele fala, não, eu vou lá, vou lutar, é o destino, vou fazer o destino de meu pai, e se tiverem que mudar esse destino, se as moras decidirem ao contrário, que assim seja, mas eu não vou fugir do meu destino. E eles vão lá e de frente em frente, não conta, né, não, como eu falei, não mostra os detalhes da guerra, e os dois, cada um, né, há uns que dizem que um enfiou a espada no outro ao mesmo simultaneamente, né, então, outros com lança, então você vai ter alguns desenhos, né, feito sobretudo no período renascentista de lança, né, então enquanto um está dando uma lançada no outro que está no chão, o outro está dando uma lançada no outro que está em cima. E os dois vão morrer. Quem vai assumir Tebas é o tio deles, né, que vai ser o último dessa dinastia tebana. Ele vai ser conhecido como usurpador, porque tinham duas irmãs, né, e ele pegou. Trazem o corpo, o arauto traz o corpo do Eteocles para dentro do palácio, e eles começam a falar, bom, o Eteocles nós vamos enterrar, porque ele é merecedor, ele foi um rei justo, ele conduziu com justiça, ele teve a melhor... ele foi sábio na escolha dos generais, de fato Tebas ganhou. Quando os generais caem, os argeus vão embora, eles vão embora para a terra deles, então Tebas vence. Mas o Polinices que caiu lá, nós vamos deixar que os cachorros comam ele. Nós não vamos enterrar o Polinices, não. Porque o Polinices queria destruir a gente, o Polinices ele é aquele que é extremamente tirado, ele não merece. E aí as duas irmãs vão aparecer, vão intervir. A Antígona vai falar, não, primeiro é a outra irmã, que eu sempre esqueço o nome dela, porque não tem nenhuma peça com o nome dela, se não me engano, a Ismênia ela vai falar, bom, beleza, vou enterrar o meu irmão, o Eteocles, ele é merecedor, tal. O outro queria aniquilar todo mundo, queria matar todo mundo. E a Antígona, que é a mesma Antígona, né, porque ela é filha também de Édipo, então ela é irmã dos dois. E também acaba sendo irmã de Édipo também, né, porque afinal ela é filha de Jocasta igual Édipo. Quando o Édipo arranca os olhos, é ela que leva o Édipo para a região de Colono, que é onde está o templo das Eumênides, que eu falei lá no começo. Essa Antígona vai falar, não, eu vou enterrar meu irmão sim, o Polinices, porque por mais que ele fez besteira, ele é sangue dessa cidade de Tebas, ele é meu irmão, ele é sangue do Eteocles vivo, talvez quisesse assim, já que ele é o justo, talvez ele quisesse dessa maneira, não vou fazer isso e vou levar ele comigo. A peça se encerra aí, ela não acontece nada depois disso, depois que tem esse discurso, porque tem a próxima parte, que é a peça Antígona, e ela vai ser sacrificada justamente por ter sido contra a polis, contra os arautos que determinaram que o outro deveria ser jogado aos cachorros, porque ela foi contra, ela vai ser sacrificada. Ou seja, foi dito desde o início que ninguém daria continuidade, nenhum dos filhos daria continuidade, né, à herança de Laio. Édipo já tinha amaldiçoado isso, ele falou, não faz sentido essa família continuar, essa família é perturbada, é problemática. Então aí é uma demonstração de que ela, por mais que ela tenha acontecido isso, ela também foi vítima de alguma forma do destino que ela tinha, mesmo que não foi e acaba sendo por fruto de uma decisão dela, que foi enterrar o irmão.
né, o Polinices, mas que ela não sabia que ia acontecer isso com ela. Mas enfim, a tragédia é para mostrar justamente esse lado de que até que ponto nós somos autores do nosso destino, né? Se não somos vítimas de uma predestinação, né? Eu não acredito em predestinação, mas sempre traz esse elemento para refletirmos, ou vítimas das circunstâncias que vão se apresentando, das decisões que vamos tomando, o que é muito mais lógico que seja correto. Então, o destino vai se formando na medida das decisões e do caráter daquele que o conduz. E também traz uma reflexão para a gente sobre a questão das decisões individuais e das decisões coletivas. A decisão do Polinices foi uma decisão individual. Ele queria o trono que foi acordado que era de direito dele. Já Eteocles tomou uma decisão de que não, eu vou ficar com o trono porque eu tenho muito mais capacidade, esse povo é muito mais interessante que fique comigo. E é de fato, ele era o portador da glória, o povo sofre muito, sente muito com a derrota dele, né, com a morte dele. E ele traz esse dilema para a gente, né, a respeito da condução da polis, se pela força do indivíduo ou pelo que é melhor para o todo. Também nos traz a questão o quanto o destino é conduzido pela força individual, né, porque ali nós temos todo o trabalho que o Eteocles faz em utilizar os próprios generais contra eles, mas no final ele também vai morrer. Então, assim, tem esses pontos para refletirmos. O Ésquilo, na verdade, ele não traz nenhuma conclusão. Aí as conclusões partirão de vertentes conceituais e filosóficas de cada um, mas que ele traz essa reflexão para a gente. Isso é claro, porque ali nós estamos vendo o prelúdio da fundação das cidades, né, das polis, etc, etc, etc. Para finalizar, essa peça ela ocorre no ano 460 a.C., mas retrata um período que provavelmente teria ocorrido, como diz respeito ao mito fundador de Tebas. Talvez essa guerra tenha ocorrido mais ou menos a 2000, 1800 a.C., né? Tem até a arqueologia encontrou traços de Tebas que remota até períodos mais antigos do que esse. Mas é mais ou menos nessa faixa, né, da fase da Era do Bronze. Então, podemos perceber que desde aquela época o imaginário humano, os conceitos humanos, os dilemas humanos, muitos eram os mesmos dos de hoje. O que mudou foi a tecnologia, mas o ser humano continua tendo seus problemas de caráter universal, iguais em toda a sociedade e em todas as eras. Beleza, pessoal? Recomendo para vocês este aqui, tá? Esse aqui do Trajano Vieira. Duas traduções legais. Se vocês encontrarem, eu não sei, eu encontrei em PDF na internet, um estudo, né, um trabalho do pesquisador Torrano, onde tem lá no Google Scholar, vocês encontram o trabalho dele com uma outra tradução. Carece da parte final, que é o enterro dos dois, porque há quem diga que foram incluídas depois a parte do enterro, que a peça termina na morte dos dois, não tem a parte do enterro. Mas aqui tem a parte do enterro, o que é muito interessante. Mas o texto do Trajano Vieira é mais poético, porém absurdamente mais difícil. Absurdamente, com palavras que, sem brincadeira, sem um dicionário você não consegue avançar e compreender o texto, sabe? Quando você está lendo e você especula que aquela palavra significa aquilo e você segue, aqui não pode, tá? Aqui se você fizer isso você está lascado. Na verdade, quem me acompanha nos stories sabe que eu sempre me oponho a esse tipo de situação. Se você não sabe o que aquela palavra significa, não tente adivinhar ela pelo que ela aparece. Não tente ir pelo sinônimo somente. Vá em primeiro lugar na etimologia, na origem dessa palavra, para conhecer o referente, compreender exatamente aquilo que quer ser dito. Mas aqui ele é bem fluido e ele consegue criar ritmo, o que é muito importante. Então, por exemplo, ele coloca aqui uma hora dores
dores sombreodulando multipranteadas. Ele somou duas palavras, sobreondulando, né? Ondulando por cima, e multipranteadas, né? Cheia de prantos. Ele faz isso o tempo inteiro e isso é legal pra caramba, mas na prática nós não vamos usar essas palavras, mas enriquece bastante a nossa inteligência